Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da Podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Curiosidades. Olha essa notícia aqui, galera, bem interessante e ao mesmo tempo bem triste. Essa matéria aqui, a fonte é do Observatório do Terceiro Setor e a matéria foi sugerida pelo nosso amigo Dan Endo, lá do Japão. Eu estava conversando com ele esses dias atrás e ele me revelou um fato que eu confesso que eu desconhecia. Eu não sabia que no Brasil existiram campos de concentração na Segunda Guerra. Olha só que coisa triste e ao mesmo tempo interessante aí a título de história, né? Olha aqui, ó. Tempos obscuros.
Brasil tinha campo de concentração na Segunda Guerra. Uma história que poucos brasileiros conhecem, no caso eu era um deles, né? O Brasil tinha vários campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, aproximadamente 3.000 pessoas de origem alemã, italiana e japonesa, ou seja, lá do eixo, né, foram encarceradas em campos de concentração criadas em 7 estados brasileiros: no Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na cidade de Tomé-Açu, no Pará, que fica a 200 km de Belém, foram presos alemães e japoneses. Em Xande e Estevão, em Pernambuco, foram abrigados empregados alemães de uma companhia de tecidos. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, o campo de concentração reunia presos militares, os 62 marinheiros do navio Annelies Essenberg, que é o nome do navio aqui, né? A Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, misturou prisioneiros de guerra com detentos comuns, violando leis internacionais. As cidades de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, em São Paulo, usaram fazendas que pertenciam ao governo para receber prisioneiros alemães. E a cidade de Oscar Schneider, em Santa Catarina, teve um hospital transformado em colônia penal. Esse período da história brasileira nunca fez parte dos livros didáticos, em partes porque, até 1996, era confidencial. O governo permitia apenas o acesso parcial aos dados. Os arquivos oficiais foram lacrados sob uma lei que proibia consultas ou pesquisas por 50 anos. Em 1988, o prazo foi diminuído para 30 anos. A criação desses campos de concentração aconteceu a partir de agosto de 1942, época em que o Brasil declarou guerra ao eixo e integrou o bloco dos países aliados. No dia 2 de março de 1944, veio ao mundo o primeiro brasileiro nascido em um campo de concentração no seu próprio país, Carlos Johannes Brack. Era filho de alemães aqui, ó. Alguns campos de concentração tinham uma rotina mais humanizada, permitindo até que seus prisioneiros deixassem o campo para comprarem comida. Mas outros eram mais severos, como o campo de Guaratinguetá, onde as pessoas realizavam trabalhos forçados. O livro Prisioneiro de Guerra, Os Súditos do Eixo nos Campos de Concentração Brasileira, de 1942 a 1945, da autora Priscila Ferreira Perazzo, conta esse lado obscuro da história brasileira. Pois é, né, galera? Eu não sabia disso. Agradeço aí a nossa conversa aí que eu tive com o Dan Endo, lá do Japão, onde ele narrou a história de seus ascendentes aí, ou de um ascendente específico, que realmente passou por isso aí também. Então fica aqui meus agradecimentos ao Dan Endo aí, que além de participar do NetoCast, aí das conversas nos nossos botecos virtuais, também é um grande padrinho e colaborador aí do NetoCast, tá ok? Deixe seus comentários lá no www.josecastanhasneto.blogspot.com ou também lá no Castbox, que agora vocês conseguem deixar os comentários diretamente pelo aplicativo lá, que fica até mais fácil para quem estiver ouvindo já ir comentando. Tá ok? Um abraço a todos. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast.
Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPod, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPod. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!